Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a celebração eucarística, o credo na liturgia da palavra, nosso segundo encontro, nosso 17º encontro, a segunda parte, onde nós vamos refletir. Podemos ver na instrução geral sobre o missal romano os números 43 e 44, as seguintes normas. O símbolo 43. O símbolo ou profissão de fé tem por objetivo levar o povo a dar seu assentimento à resposta da palavra de Deus. É o sim à resposta da palavra de Deus, ouvida nas leituras e explicitadas nas homilias. Como recorda ao fiel a regra de fé antes de iniciar a celebração da Eucaristia, o rito eucarístico. No número 44, diz: o símbolo deve ser dito pelo sacerdote com o povo aos domingos e solenidades nas celebrações especiais de caráter mais solene. Não se reza o credo durante a semana, a não ser se for uma festa, que é uma solenidade, ou então uma celebração especial de caráter solene. Quando cantado, deve ser feito com todo o povo por inteiro ou alternadamente. O credo é um eco que reforça as leituras da palavra de Deus e a homilia. O símbolo não foi criado para ser recitado nas celebrações eucarísticas. Ele nasceu dentro de uma profissão de fé do candidato ao batismo. Nós podemos ver, por exemplo, o símbolo batismal de Hipólito de Roma. Então, nós podemos ver na tradição apostólica de Hipólito de Roma, no número 48, mostrando esse símbolo, que era um símbolo batismal. Ele não tinha função litúrgica, não era para ser recitado dentro da liturgia. Então diz o seguinte para nós: assim que o candidato desce a água, o que é batizado, diga-lhe o que batiza, impondo sobre ele a mão: crês em Deus Pai Todo-Poderoso? O que é batizado responda: creio, isto é, credo. Imediatamente, com a mão pousada sobre a sua cabeça, batizo aquele uma vez. E diga a seguir: crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado, e vivo ressurgiu dos mortos no terceiro dia, e subiu aos céus, e sentou-se à direita do Pai, e há de vir a julgar os vivos e os mortos? Quando responder creio, será batizado uma segunda vez. E diga novamente: crês no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne? Responda que está sendo batizado, creio. Seja batizado pela terceira vez. Depois de subir da água, seja ungido com o óleo santificado, que é o óleo do crisma, pelo presbítero, que diz: unge-te com o óleo santo em nome de Jesus Cristo. Depois, um por um, enxuguem-se, vistam-se e entrem na igreja. Depois há uma diferença do sacramento da confirmação. É um texto do ano 200, de Hipólito de Roma, para a tradição da igreja. Então, nós sabemos que esse símbolo batismal era realmente usado para o batismo, não era para ser recitado dentro da missa. Existiam muitos símbolos. Cada igreja possuía seu símbolo batismal para o batismo. Os mais famosos eram o de Cirilo de Jerusalém e de Eusébio de Cesareia. Como palavra da igreja, a igreja como um todo, ela aparece pela primeira vez no Concílio de Calcedônia, em 451, como confissão
dos padres de Nicéia, em 325, e dos padres conciliares de Constantinopla, de 381. Nasce ali o Concílio Niceno-Constantinopolitano. O conteúdo da fé vem definido em 3 parágrafos, que abrangem um creio. Lembrando que a função do credo, a partir do Concílio Ecumênico de Calcedônia, era justamente saber distinguir como entender o mistério da divindade do Espírito Santo e a divindade do Filho, como entender aquilo que é a fé da Igreja diante dos erros e combates de heresias, né? O conteúdo da fé vem definido entre 3 parágrafos que abrangem um creio. Deus Criador, primeiro, Cristo Salvador e dos bens da salvação, na sua realidade de comunhão eterna com o Pai, de sua ação soterológica, por nós e para a nossa salvação. E o Espírito Santo. Os 3 parágrafos fazem menção às 3 pessoas divinas. O símbolo dá ênfase à unidade. Creio em um só Deus, depois diz, em um só Senhor, um só Espírito. Depois acrescenta, como artigo da ação do Espírito Santo, isto é, a obra do Espírito Santo, a unidade, a Igreja Santa, Católica, Apostólica e o único batismo. Mas isso nós já falamos no nosso último encontro. Então nós vemos o Pai Criador, o Filho coeterno com o Pai, que se fez homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, o Espírito Santo que age na história. A estrutura do credo na missa, em comparação com a brevidade extrema do nosso símbolo apostólico, nós sabemos que nessa estrutura nós vamos encontrar uma riqueza na exposição da fé, que não serve mais como regra de fé contra a heresia, mas o desdobramento do conteúdo da fé e determinado pelo Espírito da Sagrada Escritura. Agora, vemos no ano 511 e 517 que o patriarca Timóteo decretou que o símbolo oriental niceno-constantinopolitano fosse rezado em cada celebração da Eucaristia. Então, o símbolo apostólico, isto é, o credo, foi colocado pela primeira vez dentro da missa no século VI, pelo patriarca Timóteo, né? E o exemplo dele começou a ser imitado em todas as partes do Oriente. Então, nasceu no Oriente esta inclusão do credo dentro da celebração eucarística, né? Assim, o símbolo ganhou seu lugar em cada celebração da Eucaristia. Mas o símbolo vinha inserido, como vemos hoje, não depois do Evangelho e homilia, mas após a oração dos fiéis. Então, não havia uma parte, uma disposição do credo dentro da missa diferente daquilo que nós temos hoje. Nesse mesmo século VI, o símbolo niceno-constantinopolitano veio integrado à missa na Espanha, quando em 589 o rei, Ricaret, renunciou ao arianismo e foi rezado este credo. Desde aquela época, ficou decretado que na Igreja da Espanha se deveria rezar este símbolo em cada missa por todo o povo antes do Pai Nosso. Assim, o símbolo participava da função do Pai Nosso como oração de preparação para a comunhão. Então, na Igreja da Espanha, nesse século, final do século VI, o credo é recitado antes do Pai Nosso. Este costume de integrar o credo na missa no Ocidente veio, através do Oriente, para a Irlanda e depois para os anglo-saxões. Então, não foi diretamente para a igreja em Roma. Primeiro começou nas periferias. O símbolo vinha cantado depois do Evangelho, que é a parte que realmente é homilia depois do Evangelho.
Quando o imperador Henrique II chegou a Roma no ano 1014, século XI, estranhou que em Roma não se rezava o credo na missa. Então, ele foi informado pelo clero de Roma que a Igreja de Roma não tinha sido atingida por erros e não teria que confessar a fé tantas vezes. Mas o Papa Bento VIII, no ano 1012 a 1024, cedeu à insistência do imperador, mas depois publicou uma orientação que reduziu o credo, isto é, o uso do credo, para os domingos e festas que são mencionadas dentro do símbolo. Nosso credo era originalmente uma profissão batismal, pois não seguia os orientais, porque os orientais usam plural, cremos. Os ocidentais usam creio, credo. O oriental diz, nós cremos, mas o ocidente segue a confissão de fé no singular, creio, como se fazia no batismo, onde cada um era chamado a confessar a sua fé. Deste modo, o credo é o ponto final, ressaltado da liturgia da palavra. Um alegre sim dos fiéis à mensagem ouvida. O credo forma o portal solene para a liturgia eucarística. O credo foi introduzido na missa como profissão da comunidade dos fiéis, o creio, onde cada um se une para formar a unidade daquilo que se crê. Em algumas igrejas, não se permitia que o credo fosse apresentado por dois coros alternados, porque cada pessoa deveria confessar por si só a fé inteira. O credo se tornou assim um dos elementos principais no reavivamento constante dos conteúdos da fé que giram em torno da obra do Cristo, esta obra com a qual deve começar cada celebração eucarística, ao qual pretende servir de fundo para a liturgia da palavra. Então, esse credo, na nossa celebração eucarística, hoje está após a homilia, se professa então o credo. E essa profissão de fé é uma resposta à palavra. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver que em Roma o credo entra dentro da celebração eucarística a partir do século XI, mas a partir do século VI o credo já está inserido na missa dentro das igrejas orientais. Vemos também que no final desse século VI o credo já entra na igreja da Irlanda e depois da igreja anglo-saxã. E depois, aos poucos, vai chegando junto de Roma. Mas hoje ela é parte integrante das missas dominicais e solenes, como uma resposta à palavra de Deus após a homilia. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a questão das preces dos fiéis. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.